Olha, grande dia, ó. Vamos comemorar aqui, ó. Ó. Segundo a Organização das Nações Unidas, hoje acabou o processo de Lula contra Sérgio Moro. E a ONU declarou que Sérgio Moro é um juiz ladrão. Então é oficial, internacionalmente, o Sérgio Moro é um juiz ladrão. Quem diz isso não sou eu, Thiago. Quem diz isso não é. Dessa vez não podem falar, são os petistas do Supremo Tribunal Federal. Até porque lá tem tudo menos petista. Quem diz isso não é o Lula. Quem diz isso não é a esquerda nem o PT. Quem diz isso é a Organização das Nações Unidas, são 192 países na ONU e o Comitê de Direitos Humanos da ONU decidiu que o Sérgio Moro é um juiz ladrão. O Lula entrou com esse processo em 2016, foram 6 anos de processo e o Lula pedia principalmente 4 coisas. Primeiro, o Lula pedia para que a ONU reconhecesse que o processo e o julgamento dele pelo Sérgio Moro fosse considerado um processo parcial, ou seja, juiz ladrão. O segundo é que a condução coercitiva do Sérgio Moro contra o Lula, que ele determinou lá em 2016, foi o dia em que eles roubaram o tablet do netinho do Lula. Lembra? Tava no apartamento do Lula lá em São Bernardo do Campo, a Polícia Federal foi lá, fez busca e apreensão, o Lula até falou, nossa, eles pegaram a faca e colocaram em colchão para ver se tinha dinheiro dentro, tudo mais. Trataram lá todo mundo mal e levaram o Lula coercitivamente para Congonhas. Até se falava se iam prender o Lula. Nesse dia, por acaso, eu ainda não morava no Brasil, mas eu estava no Brasil e eu lembro que praticamente 24 horas de cobertura da Rede Globo. 6 da manhã, naquele dia, por acaso eu também acordei muito cedo, 6 da manhã, quando eu liguei a TV, já estava o Globocop lá em São Bernardo, falando, o Lula pode ser preso a qualquer momento. Pois bem, condução coercitiva ilegal. Quem diz isso não sou eu, não, STF, é a ONU. Outra, o Sérgio Moro divulgou mensagens privadas do Lula, da dona Marisa, tudo mais, em vez dele ter levantado o sigilo, né, divulgar mensagens apenas que tinham a ver com o processo, ele também, para manipular a opinião pública, divulgou mensagens da dona Marisa, mensagens privadas dela e também do Lula. Segundo a ONU, isso também foi ilegal, quer dizer, até aí 3-0 para o Lula. E o último pedido do Lula é que a ONU reconhecesse que o Lula deveria ter sido candidato em 2018, que ele sofreu um dano irreversível por não poder ter sido candidato em 2018, porque estava preso pelo processo ilegal. E a ONU, 4-0, também reconheceu que o Lula deveria ter sido candidato em 2018. Tem uma coisa, eu vou te explicar já já. O governo Bolsonaro, apesar do Bolsonaro falar que não está com o Moro, que odeia o Moro, faz oposição ao Moro e tudo mais, o governo Bolsonaro fez de tudo para ajudar o Sérgio Moro nesse processo. De tudo. Inclusive, a última manifestação do governo Bolsonaro foi vergonhosa no quesito tentar ajudar o juiz ladrão. Mas não adiantou nada. A ONU deu perda para o governo brasileiro, perda para o Sérgio Moro, ou seja, derrota para os dois e vitória para o Lula. Eu vou te explicar aqui todo o processo. A vitória é muito grande, você vai entender como é importante esse reconhecimento, mas antes, olha, um segundo, se você é fora Bolsonaro, você sabia desde o comecinho que Sérgio Moro era um juiz ladrão, ou se você não sabia desde o comecinho, mas depois você conseguiu abrir a sua mente, abrir os olhos para a verdade, e hoje você sabe que o Sérgio Moro foi um juiz ladrão, inscreva-se aqui no canal, que aqui, ó, desde o começo a gente divulgava a verdade todos os dias, a gente fazia oposição ao Bolsonaro, ao Moro, que foi ministro do Bolsonaro, a todos esses bandidos, toda a desgraça que está acontecendo hoje no Brasil, é culpa deles. Culpa deles, da grande mídia que apoiou, tudo mais. Mas é culpa deles. Agora vamos falar sobre... Inscreve aí no canal, agora vamos falar sobre o Lula, o Sérgio Moro, o processo na ONU, o que fez o governo brasileiro. Pois bem, lá atrás, em 2016, os advogados do Lula entraram com processo contra o Sérgio Moro e contra o governo brasileiro. Por que contra os dois? Porque o Sérgio Moro é um juiz federal. Então, o processo também é contra o Brasil, porque se um juiz federal está te perseguindo, o país tem que fazer alguma coisa para impedir esse juiz de persegui-lo. No caso, nada foi feito. Pelo contrário, o Brasil fez de tudo para que o Lula fosse mais e mais perseguido ainda. Tá. Abriu o processo. Em 2018, o Lula teve a primeira vitória. O comitê da ONU enviou um documento para o Tribunal Superior Eleitoral. A presidente era a Carmen Lúcia. Primeiro a Rosa Weber, depois a Carmen Lúcia. As duas, viu? Elas eram presidentas do TSE durante esse período, uma depois assumiu a outra, e esse documento da ONU exigia que o Lula participasse da eleição de 2018, que ele tivesse acesso aos debates, que ele fosse entrevistado tanto quanto os outros candidatos e que ele pudesse aparecer nas campanhas de TV, de rádio e TV, mesmo se a gravação ou entrevistas ou tudo fossem feitos à prisão, mas que ele tivesse esse direito. Caso não,
ele sofreria um dano irreversível, porque é um dano irreversível você não poder participar de uma eleição. Pois bem, as duas ministras que hoje estão aí, a Carmen Lúcia falando, nossa, a democracia está em risco. Pois bem, as duas rasgaram tratados internacionais do Brasil com a ONU para não deixar o Lula ser candidato. Podiam pelo menos, não pode ser candidato, mas ele pode aparecer na campanha do Haddad. Não permitiram nem que o Lula aparecesse na campanha do Haddad. Era um movimento muito grande para silenciar o Lula, para que ele não aparecesse. Porque se associasse o Lula ao Haddad, o Haddad ganharia do Bolsonaro. E eles não queriam isso, né? Eles queriam o Bolsonaro eleito. Ou você acha que a Carmen Lúcia não apertou 17? Você acha que a Rosa Weber não apertou 17? O Barroso. Pois é, hoje estão aí sofrendo com o Bolsonaro. Plantaram, estão colhendo. Pois bem, infelizmente nós colhemos junto a desgraça que eles plantaram. Aí o que acontece? O Brasil rasgou os tratados, mas o Lula já tinha tido uma vitória na ONU. O Comitê da ONU levou isso em consideração. Eles ficaram, estupefatos, para usar uma palavrinha bonitinha, com o fato do governo brasileiro simplesmente ignorar a ONU. E eu lembro quando assisti o julgamento no TSE, foi uma coisa assim horrível, o julgamento no TSE, falando, não, tem jurisprudência, teve um dos ministros do TSE, que inclusive tinha sido indicado pela Dilma 2 anos antes ao TSE, ao STJ, e do STJ foi pro TSE. Ele pegou uma jurisprudência da Espanha, de um caso que não tinha nada a ver, fez assim, ele distorceu a lei assim, para falar que não, a gente não precisa atender a ONU. Só para você ter ideia, isso tudo foi pro processo. Tá, aí o Lula foi preso, acabou, o Lula foi solto, aí o STF anulou as condenações do Lula, depois, no plenário do STF, por 7-4, o STF considerou que o Sérgio Moro foi um juiz parcial, depois anularam todas as outras condenações, o que aconteceu? Aconteceu que o governo brasileiro, desde que o Bolsonaro assumiu, primeiro o Moro era ministro, então os dois eram amigos. Aí o governo Bolsonaro tentou postergar esse processo, ou seja, tentou adiar o processo o máximo possível. Quando o Moro saiu do governo, o governo Bolsonaro continuou tentando adiar esse processo o máximo possível. Mas, a partir do momento em que o Lula pôde ser candidato, que foi no dia 8 de março de 2021, o governo brasileiro adotou uma outra estratégia para tentar salvar o Sérgio Moro, que era a estratégia de dizer que, olha, nós aqui no Brasil, nós já resolvemos o problema internamente. O Supremo Tribunal Federal já disse que o juiz lá foi parcial e tudo mais, então tudo que o Lula está pedindo já foi resolvido internamente, então não tem por que condenar o Sérgio Moro nem o governo brasileiro por terem perseguido o Lula. Não condenem a gente, já está resolvido, inocentem nós dois e acabe com o processo imediatamente. Pois bem, a defesa do Lula anexou mais documentos, falou não, foram danos irreversíveis, o Lula ficou 580 dias preso, isso não volta. Se você mata uma pessoa e aí alguém vai lá numa instância superior e fala, você tem que ser preso porque você matou fulano, tá? Aí e ninguém fez nada, aí a polícia vai lá e te prende. O juiz vai falar, olha, ele não pode ser condenado porque ele já foi preso por matar aquela pessoa. Não, você tem que ser condenado e cumprir e pagar o que tiver que pagar e tudo mais, porque a pessoa que foi morta não sobrevive, ela não vai ressuscitar. Foi isso. O Lula não dá para ele voltar no tempo, não dá para o TSE, para Carmen Lúcia pegar uma cola ou pegar a língua dela e desrasgar a Constituição e os tratados internacionais como fizeram em 2018. Não dá. Então, por ser dano irreversível, a ONU entendeu que não vamos continuar o processo sim. E aí, julgaram e tanto o Sérgio Moro quanto o governo brasileiro sofreram essa derrota e o Lula, olha, tem muito que comemorar porque a ONU diz que o Sérgio Moro é um juiz ladrão, o Lula foi perseguido, ou seja, agora não tem mais argumento, viu? Agora não tem mais como bolsonarista, isso, eles estavam já usando isso na eleição, falar que o STF soltou o Lula só está solto porque os bandidos, petralhas, comunistas do STF, blá blá, não tem. É a ONU. Ah, mas a ONU é comunista, tem 192 países na ONU. Os 192 países estão num conluio comunista contra o Bolsonaro, é isso? Não. Ou seja, o argumento de todo mundo caiu por água abaixo. Eu estou esperando para ver se o Jornal Nacional, na sua edição de hoje, vai começar com a escalada lá no Jornal Nacional, né? Quando começa aquela musiquinha. Vai começar com o William Bonner bem sério falando boa noite. Organização das Nações Unidas declara que Sérgio Moro é um juiz ladrão. Você acha? Se tiver 10 segundos, eu acho muito. 10 segundos. Comenta a sua aposta aí. Vamos ver amanhã quem acerta? Eu comento 10 segundos. Vamos ver quem acerta ou quem chega mais próximo. Teve uma vez que o Lula foi inocentado, faz uns 2, 3 meses, em um outro processo. E eu lembro que eu
voltei no dia da acusação, né? Dá para ir no site da Globo e no Globoplay você consegue ver edições antigas do Jornal Nacional. Eu voltei no dia da acusação, foram 18 minutos sobre a acusação do Deltan Dallagnol contra o Lula. Quando ele foi inocentado, não era o Dallagnol, era a Lava Jato de São Paulo, de Brasília, nem lembro, faz 2, 3 meses. Depois, foram 18 minutos a matéria. Tem lá, você pode ver inclusive por matéria o Jornal Nacional. Depois, quando ele foi inocentado, eu chutei que seriam 45 segundos. Foram 15 segundos sobre Lula, e dos 15 segundos, uns 5 ou 6 foram assim, olha, mas não é que ele foi inocentado, é que o caso só foi arquivado. Quer dizer, ainda com uns poréns aí. Agora, sobre toda a acusação do Sérgio Moro, do Dallagnol, tudo que aconteceu com o Lula, a Globo, você tem aí no mínimo umas 10 horas de cobertura, mínimo, é muito mais, umas 100 horas de cobertura por vários anos acusando o Lula. Eu quero ver quantas horas eles vão dedicar a mostrar que, segundo a ONU, o Lula foi perseguido e ele é inocente. Eu duvido que alguma coisa. Aí muita gente tá falando, Thiago, tá bom, o que acontece agora? O Lula ganha o que com isso? Não vai dar nada. O Moro pode ir preso? Não, a ONU não tem poder de mandar prender alguém. O Bolsonaro pode ir preso? Não, a ONU não tem poder de mandar o Bolsonaro ser preso. A ONU tem poder e a decisão oficial só sai amanhã, ou seja, tá decidido, o Lula ganhou, só que o anúncio oficial sai amanhã, então a gente não sabe ainda o que envolve a condenação. Mas a ONU tem poder de mandar o governo brasileiro pagar indenizações ao Lula e de indenizar o Lula não só financeiramente, mas de outras maneiras. Aí a ver qual vai ser a decisão que a ONU vai tomar. Mas saiba, no processo pegou muito mal o fato do governo brasileiro ter rasgado tratados internacionais e ter ignorado completamente. Quando eu digo governo brasileiro, entenda Estado brasileiro, não é o governo que estava no momento, que na época era o Michel Temer, hoje é o Bolsonaro, apesar de que é o governo brasileiro quem responde com o advogado-geral da União na ONU. Quando eu digo governo brasileiro, é o Estado brasileiro, ou seja, todo o aparato estatal. Eu estou falando de Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Justiça Federal, Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República, enfim, todos os órgãos públicos brasileiros, incluindo também o governo brasileiro. Enfim, eles todos perseguiram o Lula, eles todos rasgaram tratados internacionais com a ONU, eles todos ignoraram a ONU, eles todos coagiram para que, em conluio, né, fizeram a coação para que o Lula fosse preso. Pô, usei coagiram, não era nem essa palavra que eu queria usar, mas enfim, eles todos em conluio agiram para que o Lula fosse preso e não participasse da eleição, e o juiz que conduziu o processo foi premiado com um cargo de ministro no governo Bolsonaro. Ah, mas brigaram depois, não interessa, foi premiado, quer dizer, tinha um conluio claríssimo ali, uma coisa que não tem nem o que falar. Pois bem, grande dia hoje para comemorar, né? Não tem aqui mimosa no hotel, mas tem cervejinha, ó. Quartou hoje, não sextou ainda, mas já pode adiantar sexta-feira. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui os nossos carros de som. A gente continua denunciando o Bolsonaro nas ruas de todo o Brasil. A gente rodou essa semana, estava rodando em Divinópolis, no Paraná, Lagoa Salgada, Rio Grande do Norte. Eu vou mostrar aqui Vera Cruz, Rio Grande do Norte. Olha só. Vem aqui denunciar, esse desgoverno tem que acabar. Plantão Brasil, aqui faz oposição a esse desgoverno todos os dias. Seja membro do canal e apoie essas ações. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Aí, ó, quem quiser apoiar, embaixo do vídeo aqui tem um botão Seja Membro. E no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay. Também deixa as minhas outras redes sociais. Agora podemos já comemorar. Falou.